tudo bem? Hoje analisaremos mais um texto dentro da Santa Palavra de Deus. E o texto que queremos analisar hoje encontra-se em Colossenses 1, verso 15. Antes, porém, eu gostaria que você deixasse seu like e se inscrevesse no canal. E lá diz o seguinte, Colossenses 1, verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Muitos entendem com esse verso que Jesus é um ser criado. Fortalecem-se assim no arianismo. O arianismo era uma doutrina que entendia, fundada por um dos líderes, era Ario, presbítero de Alexandria. Ele entendia que Deus era eterno, criador de todas as coisas, mas precisava de um companheiro para criar o mundo. Então ele fez um logos, um substituto, de sorte que Jesus é um Deus secundário, um Deus em segundo plano. Mas o que a Bíblia nos diz a respeito disso? Em primeira mão, para entendermos, a palavra aqui para primogênito no grego é prototokos, que significa quem tem os privilégios e quem tem as prerrogativas de Deus. Se formos analisar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, podemos assim dizer, elas nos mostram que Jesus é Deus. Jesus é Criador de todas as coisas. E, em primeiro lugar, nós vamos ver essa primeira que eu falei. A Bíblia nos diz que Jesus é Deus. E lá no livro de Romanos, a Bíblia diz o seguinte, Romanos 9, verso 5, diz assim: dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Tem muitas outras passagens, mas como o nosso estudo é resumido, nós vamos diminuir aqui as passagens bíblicas. Mas com esse verso daria para entendermos já que Jesus é Deus. A Bíblia também classifica Jesus como Senhor da glória. Então quem é Deus, quem é Senhor da glória, não pode ser um ser criado. Olha o que diz 1 Coríntios, versos 2, verso 8. Chama Jesus de o Senhor da glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. É Deus, é Senhor da glória. A Bíblia diz que perante Ele todo joelho se dobraria. A Bíblia diz também que os anjos deveriam adorá-lo, até os anjos. Lá no livro de Hebreus, a palavra de Deus nos garante essa verdade. Lá diz assim, Hebreus capítulo 1, verso 6, nos diz assim: quando outra vez introduzir no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Então, até pelos anjos, Jesus deve ser adorado, deveria e deve ser adorado. Para ser um ser criado ficaria muito difícil, né? A Bíblia também é clara a nos dizer que Ele é Criador. Lá no livro de João, capítulo 1, João Evangelho 1, verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus, é Criador de todas as coisas. No livro de Filipenses, a palavra de Deus diz que, no capítulo 2, verso 10, que todo joelho deveria se dobrar diante dele. Olha o que nos diz Filipenses 2, verso 10. Filipenses 2, verso 10 diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Sabe, amados, o fato da palavra de Deus dizer aqui primogênito não limita de jeito nenhum o poder de Cristo. Primogênito aqui não significa dizer necessariamente que foi a primeira coisa criada. É verdade que nos dias do Antigo Testamento, os primogênitos era o primeiro que tinha muitos privilégios. Por exemplo, era a pessoa que era o primeiro filho da família, esse era o herdeiro de todas as coisas. Ou seja, era o cabeça de todas as coisas, porque é mais ou menos por aí. Como falamos no início, o primogênito tem a ver com privilégios, com prerrogativas. Mas, para que possamos entender melhor, a Bíblia nos diz, no Salmo 89, 27, o seguinte. Salmo 89, verso 7, a Bíblia nos diz o seguinte: Salmo 89, 27 diz assim:
é importante, antes de lermos, que nós sabemos que, segundo a Bíblia, o salmista Davi, o grande rei de Israel, era o filho mais novo de Jessé. Mas olha o que a Bíblia diz aqui no 89, verso 27, Salmo. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito, faloei o mais elevado entre os reis da terra. Davi foi o primogênito, com certeza. Não no sentido de que era o primeiro, mas de prerrogativas, de privilégios, porque Davi foi o grande rei de Israel. Portanto, nós temos que admitir o que a Bíblia, aceitar o que a Bíblia nos diz. Jesus, quer queira, quer não, é Deus, digno de todo poder, de toda honra, de toda glória, digno de ser adorado pelos anjos, Criador de todas as coisas, Senhor da glória e digno da minha e da sua adoração. Lamentavelmente, muitos tiram esse mérito de Cristo. O fato de Cristo ter vindo aqui nessa terra, constituir-se servo, não foi porque ele era um ser criado, ele era uma criatura, até porque a Bíblia diz que nenhum outro poderia morrer em nosso lugar. Uma criatura não poderia dar a vida por mim e por você. Mas tudo isso que Jesus fez, de acordo também com Filipenses 2, 5 em diante, ele não usurpou o direito que tinha, mas se esvaziou de todos os privilégios que tinha e veio a essa terra por amor a mim e a você, dar a vida para nos salvar. Portanto, como já falamos, Jesus é Deus, digno da minha e da sua adoração. E se você gostou desse vídeo, só reforçando a ideia do início, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima.